Oi, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre precificação, um tema de extrema relevância para qualquer empreendedor. Todos precisam saber qual o preço certo, qual o preço final que deve ser aplicado no seu produto. A maioria pensa assim: vou pegar o custo do meu produto, vou multiplicar por 2, multiplicar por 3, e vou ter 100, 150% de lucro em cima. Sendo que a realidade não é essa. Outros olham o concorrente e pegam o mesmo valor que o concorrente está aplicando, sendo que as variáveis que envolvem o produto do seu concorrente talvez não sejam as mesmas variáveis que envolvem o seu. É claro que a gente precisa analisar o mercado para que a gente não aplique um preço muito fora da casinha, muito acima que o mercado, ou um preço muito baixo, e a gente perde a oportunidade de ter uma margem de lucro boa. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são essas variáveis, que são os custos unitários, despesas fixas, despesas variáveis. Vou mostrar margem de contribuição, margem de lucro, ponto de equilíbrio, que é o valor mínimo, a quantidade mínima que você precisa vender para você ficar no zero a zero, para você não ter prejuízo. E no final eu vou mostrar duas planilhas que eu utilizo no meu dia a dia. Antes da gente começar esse vídeo, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Vitória, faço parte aqui do grupo Evolui e Evidencie, um canal feito para você, pessoa, empreendedor que busca evoluir de forma rápida e prática. Bora para o vídeo? Antes da gente começar a calcular a precificação, a gente precisa entender as variáveis que fazem parte do preço do nosso produto, para que a gente então entenda qual vai ser a nossa margem de lucro, a nossa margem de contribuição em cima daquele produto. A gente pode entender que no mercado a gente pode ter dois tipos de custo. A gente tem aqueles produtos que a gente fabrica, que nós fabricamos, que precisam de insumos para ser fabricados, como por exemplo uma padaria para produzir um arroz que precisa de leite, pão, farinha, uma pizzaria para produzir uma pizza precisa de mussarela, calabresa, a massa da pizza precisa de farinha, ovo, água, seja o que for. E aí a gente precisa entender o custo de cada insumo de acordo com o rateio, de acordo com a gramatura que você usa daquele produto. Então, por exemplo, eu sei que 1 quilo de farinha eu pago R$ 5, um valor simbólico. Pago R$ 5, tá? Mas para eu fazer um bolo, eu não uso 1 quilo de farinha. Eu uso 200 gramas de farinha, 400 gramas de farinha. Então, eu preciso descobrir o valor X para cada produto meu. E eu vou estar mostrando aqui para vocês como chegar nesse valor, como vocês vão descobrir esse valor. E também tem aquelas pessoas que revendem produto, que já tem produto pronto, eles compram por um valor mais barato, pagam o frete ou a embalagem de entrega, e aí esses são os custos que envolvem o preço daquele produto. Então, por exemplo, se você vende roupa, você vai comprar uma calça, você paga um valor X pela calça, um valor X pela embalagem para você poder entregar para o seu cliente, e um valor X de frete para chegar até você. Então, esses são os custos que envolvem o seu produto. Então, vamos lá para um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui de um bolo. Uma padaria quer saber o custo unitário de cada bolo que ela vende. Então, por exemplo, o que que a gente utiliza na fabricação de um bolo? A gente pode colocar aqui farinha, ovo, óleo, leite, e açúcar. Eu preciso entender quanto que eu pago e por quanto que eu pago. Então, por exemplo, a farinha, vamos pôr o valor de R$ 5, a unidade de medida delas é em gramas. Então, 1.000 quilos significa 1.000 gramas. Então, em cada 1.000 gramas, eu pago R$ 5 de farinha. O ovo, vamos pôr um valor simbólico aqui de R$ 10 a unidade, e vem 12 ovos na cartela. O óleo, R$ 8, ml, vem 1 litro, então 1.000 ml. O leite é a mesma coisa, vamos pôr um valor aqui de 4,50, também ml, 1.000 ml. E o açúcar, R$ 4, em gramas, vamos pôr aqui 1.000 gramas, tá? 1.000 gramas. Tá. Aqui o que que eu fiz? Eu simplesmente classifiquei tudo que eu preciso usar. Tá, eu vou fazer bolo, vou vender bolo. O que que eu preciso? Preciso de farinha, ovo, leite, achocolatado. A gente precisa classificar todos os insumos que a gente usa, o valor que a gente paga e por quanto que a gente paga. Então, eu pago R$ 5 em 1.000 gramas, em 1 quilo de farinha. Tá, agora eu vou fazer o bolo. O que que eu preciso para fazer o meu bolo? Tá, eu vou precisar de todos esses ingredientes que eu coloquei aqui do lado. Então, eu vou precisar de farinha também, ovo, óleo, leite, açúcar, é, escrevi errado. Açúcar.
E a quantidade, tá? Vamos supor que para fazer o bolo eu use 400 gramas de farinha, 3 ovos, 100 ml de óleo, 200 gramas, 200 ml de leite e 200 gramas de açúcar. Para calcular, como que eu vou conseguir descobrir a gramatura, o valor de cada gramatura utilizada? Eu preciso pegar o meu custo, que é R$ 5, por exemplo, a farinha, dividir pelo total que eu tenho de gramaturas. Então, eu vou pegar, se eu pago R$ 5 em 1.000 gramas, eu vou pegar R$ 5, divido pela gramatura. Esse valor que vai dar centavos, eu multiplico pela quantidade que eu uso, que é as 400 gramas. Então, significa que a cada bolo que eu faço, que eu uso 400 gramas de farinha, eu uso R$ 2 de farinha. Então, estou descobrindo o meu custo unitário. Vou fazer isso para todos. E aí eu vou ter o valor total de R$ 7. Então, para eu fazer um bolo simples, com essas gramaturas, eu gasto R$ 7 de insumo. Este é o meu custo unitário, é o custo do meu produto, para fabricar o meu produto. Agora, vamos supor que você seja revendedor de uma loja de roupa. Você comprou uma blusa a um custo de R$ 15. Aí você comprou embalagem para você entregar bonitinho para o seu cliente, mais R$ 2, e frete também, mais R$ 2. Ah, mas eu compro muita grande quantidade, eu paguei, vamos supor que eu paguei R$ 200 de frete, tá? Quantas peças de roupas veio? Veio. Ah, vieram 100. Então, eu vou pegar o valor total do meu frete, 200, e dividir pela quantidade de peças que chegou até mim. Eu vou ter o valor de R$ 2, eu vou ter o valor por peça. Para eu ter aquela blusinha, para ela chegar até mim, eu tenho o custo de R$ 19. Ok, até aqui, então a gente viu como calcular os insumos para a gente produzir aquele produto e como que calcula também o preço do produto que é para revenda, por exemplo. Isso aqui você pode usar para e-commerce também, ou qualquer outra coisa que esteja ligada a produto. O que mais que eu preciso? Uma segunda variável que a gente precisa aqui. A gente precisa entender o que que a gente tem de despesa fixa e despesa variável. Ah, tá, mas não está ligado ao valor do meu produto. Não está ligado ao custo do meu produto. Mas você vai precisar pagar aquela conta no final do mês. Então, a quantidade que você vende precisa suprir a quantidade que você gasta com despesas fixas e despesas variáveis. Então, vamos supor aqui que a gente tem de funcionário, 1.440. Vamos pôr aqui aluguel. R$ 1.000 de aluguel, água, R$ 45, internet, R$ 80, luz, mais R$ 400, um sistema que talvez você use para poder cadastrar as notas, fazer o acompanhamento mensal financeiro, ou fazer o atendimento dos seus clientes, um pouco de R$ 200, e um contador. Você precisa pagar um contador, como por R$ 300. Então, o seu custo total fica em 3.465. Então, você precisa classificar todas as suas despesas fixas. O que são despesas fixas? Despesa fixa é aquilo que no final do mês, no decorrer do mês, você precisa pagar, independente da quantidade que você vendeu. Ah, eu vendi 10 bolos. Não interessa, você vai ter que pagar R$ 1.000 de aluguel e você vai ter que pagar o funcionário caso você tenha funcionário. Então, é aquele valor fixo, é um valor que você, independente da quantidade, independente se você vendeu ou não, você precisa pagar. Então, ok, classifiquei as minhas despesas fixas. Vamos para nossas despesas variáveis. O que a gente pode considerar variável? É aquilo que varia de acordo com a quantidade que a gente vende. Então, por exemplo, o imposto, que vai variar de acordo com o que você vendeu, com o seu faturamento, vamos pôr aqui um imposto de 4%, como, por exemplo, um Simples Nacional. E a taxa de cartão, vamos com uma taxa baixa de 3%, mas pode variar até 7%. Você tem que olhar a taxa de cartão que você paga, se você trabalha com cartão, claro. E alguma outra, caso você tenha de despesa variável que está ligada à quantidade que você vende. Então, aqui a gente joga, por exemplo, em porcentagem. Descobrir a despesa fixa, descobrir a despesa variável. Outro ponto que a gente precisa entender é que, para que a gente consiga jogar esse valor aqui, valor de 3.000, valor do seu produto, a gente precisa fazer um rateio, a gente precisa dividir essa quantidade, esse valor de despesa fixa e despesa variável,
da quantidade de produtos que você vende. Aí a gente tem duas opções. A gente pode dividir na quantidade. Se você é empreendedor, você sabe a quantidade que você vende, você tem a média mais ou menos do valor que você tem, valor de venda, ou você tem o seu faturamento, você consegue calcular a quantidade X que você vendeu daquele produto, você pode usar essa quantidade vendida. Agora, se você está começando agora, tem uma projeção de faturamento, ou se você, por exemplo, trabalha com algum produto seja variável, por exemplo, pizza. Você tem número X de pizzas, então cada uma tem um valor específico. Fica difícil para você jogar um custo pela quantidade vendida, porque você vende X de R$ 40, X de R$ 50, X de R$ 60. Então a gente pode fazer pela porcentagem de faturamento, porque aí a gente vai pegar a porcentagem do valor que a gente colocou de preço de venda e com base nessa porcentagem a gente joga a porcentagem de custo fixo. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente, caso ficou confuso aqui. Aqui na quantidade vendida, a gente precisa colocar primeiro o faturamento. Eu coloquei um faturamento simbólico aqui de 12 mil, então você vai colocar o faturamento seu, o faturamento da sua empresa. A quantidade média, então vamos supor que você sabe que você vende em torno de 200 blusinhas por mês. Vamos voltar lá no tema da blusinha. 200 blusinhas por mês. Então, como que eu consigo descobrir o valor médio do meu produto? Eu posso pegar o meu faturamento e eu vou dividir pela minha quantidade vendida. Aqui eu tenho que o valor médio das minhas blusinhas são R$ 60. Pode ser que eu realmente esteja aplicando esse valor no. Eu tenho uma única blusa, um único produto, ou pode ser vários produtos, mas com um preço fixo, um único preço. Então, vamos supor R$ 60. E aí eu faço o rateio pela quantidade. Como que eu faço esse rateio? Eu vou pegar o total das minhas despesas fixas e vou dividir pela quantidade que eu vendo. Então, ou seja, 3.465 eu preciso dividir entre essas 200 blusinhas. Cada blusinha vai pagar uma parte dessa despesa fixa. Então, cada blusinha aqui está pagando R$ 17,33 da minha despesa fixa. E a por faturamento? A por faturamento é em porcentagem, como eu falei anteriormente. Então, a gente precisa pegar o total das nossas despesas fixas, o total do nosso faturamento, e aí esses dois eu vou pegar a minha despesa fixa e vou dividir pelo meu faturamento. Eu vou colocar em porcentagem, aqui já estava em porcentagem, mas você pode vir colocar aqui em porcentagem, e você vai ter que 29%. Então, significa que a cada uma blusinha que eu vendo, então, por exemplo, vendi uma blusinha R$ 60. Desses R$ 60, 29% desse valor eu vou pegar para pagar minhas despesas fixas. É basicamente isso. Então, ok, descobri meu custo unitário, despesa fixa, despesa variável, vi quais são as duas formas de rateio que eu posso estar utilizando no meu cálculo. Vamos para a margem de lucro. Aqui na margem de lucro, uma coisa importante que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente pensa em lucro, lucro não é o que sobra. Lucro é o que a gente planeja, é o que a gente projeta. Então, vamos lá. Vamos supor aqui, por exemplo, eu sei que a minha blusinha tá a R$ 60. Como que eu vou descobrir minha margem de lucro? Eu vou pegar o meu preço de venda menos todos os meus custos unitários, minhas despesas fixas e minhas despesas variáveis. Aí eu sei que a minha margem de lucro aqui está em R$ 23,61. Ou seja, vendi a blusinha R$ 60. Em cima dela eu tive um custo de R$ 19, que eu peguei lá na primeira planilha aqui, na primeira cálculo que eu fiz, que é o custo unitário, despesa fixa de 17,32 e uma despesa variável de 7%. Ou seja, paguei tudo, sobrou 23,61. Isso representa 39% de margem de lucro. É uma margem boa. Para esse ramo, a gente costuma falar que o ideal seria de 20% a 30%. Então, tá ótimo. Significa que do seu faturamento de 12 mil, pode sobrar 39% de lucro. Entendeu isso? Vamos lá para a margem de contribuição. Por que que eu quero mostrar a margem de contribuição aqui para vocês? Porque com a margem de contribuição, a gente consegue identificar o nosso ponto de equilíbrio. Que o nosso ponto de equilíbrio, o que que significa? Ele nada mais é do que o valor mínimo, a quantidade mínima que eu preciso vender dentro daquele mês para eu cobrir todas as minhas despesas fixas e variáveis e pagar os custos unitários daqueles produtos que eu vendi e ficar no zero a zero, ou seja, não ter prejuízo. Então, aqui, na minha margem de contribuição, o que que eu considero? Eu vou considerar o valor de venda, coloquei R$ 60 aqui, menos o meu custo do produto,
e a minha despesa variável. Aqui na minha margem de contribuição, eu não considero a minha despesa fixa. Porque o que que é a margem de contribuição? A margem de contribuição, ela significa que é aquele valor que sobra para mim arcar com as minhas despesas fixas e ter lucro. Então, a minha margem de contribuição, eu vou considerar só o custo unitário que eu gastei e a despesa variável, que é aquilo que envolve o seu produto. Tudo que está fora, ou que não envolve diretamente o seu produto, a gente não calcula, porque aqui a gente só vai ter mais ou menos a base de quanto que sobra para eu pagar o que está fora, o que não está ligado diretamente à produção daquele produto. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma margem de contribuição de 40,93. Sobra R$ 40,93 para eu pagar as minhas despesas fixas e ter lucro. É uma margem de 68%. Tá ótimo. Por que que eu preciso desse valor aqui? Porque quando a gente chega para calcular o nosso ponto de equilíbrio, a gente precisa entender quais são todas as nossas despesas fixas, que é 3.465 naquele cálculo que a gente fez, e qual que é a nossa margem de contribuição. E aí, na nossa margem de contribuição, o que que a gente faz? A gente pega a nossa despesa fixa e divide pela nossa margem de contribuição. O que que significa aqui? Aqui significa basicamente que para eu pagar todos os meus custos fixos, meus custos variáveis, as minhas despesas variáveis, e ficar no zero a zero, eu preciso vender 85 blusas. Se eu vendo a R$ 60, eu pego 85 vezes 60, eu preciso de um faturamento de 5.000. Então, eu preciso vender, no mínimo, R$ 5.000 em blusas para eu pagar as minhas despesas fixas, as minhas despesas variáveis e o custo que eu tive para aquela blusa chegar até mim e oferecer ao meu cliente. Então, aqui a gente tem o nosso ponto de equilíbrio. Aí, conforme eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês as outras planilhinhas que eu uso, as minhas outras duas planilhas que eu uso no meu dia a dia, que facilita muito, eu não preciso fazer esse cálculo manual. Que eu tenho a de insumo. A de insumo, basicamente, o que que eu faço aqui? Eu só vou colocar o que que eu tenho de descrição, o que que eu tenho de produtos, o custo unitário, igual a gente fez lá. Eu tenho a farinha, eu sei que eu pago X pela quantidade X. Então, eu vou classificar tudo que eu uso para produzir aquele produto, o valor que eu pago e a gramatura que eu tenho com aquilo, ou ml que eu tenho com aquilo. Eu coloco aqui nesse primeiro cadastro de insumos, coloco todas as minhas despesas fixas, as minhas despesas variáveis. A planilha automaticamente vai trazer para mim qual que é o meu rateio em porcentagem de faturamento e em quantidade de vendas. Eu consigo ter os dois cálculos aqui com a minha planilha. E aqui é basicamente como se fosse um menu para mim chegar no meu produto. Então, por exemplo, vamos supor que meu primeiro produto, eu coloco. Aqui, basicamente, eu só coloco o que eu utilizo, então, coloquei farinha, azeite, fermento e a quantidade que eu utilizo. Ele já vai trazer o valor correto para mim de cada produto e o valor total que eu tenho para produzir aquele determinado produto. E aí ele traz dois cálculos. Ele traz o cálculo para mim do porcentagem de faturamento, que aqui, por exemplo, eu tenho uma margem de lucro de 39, eu posso ir adequando o valor de acordo com a margem que eu quero, e por quantidade vendida, que é aquele cálculo que a gente faz sem ser por porcentagem. A gente pega o valor X que a gente vendeu daquele produto e divide pelo custo fixo que a gente teve dentro daquele mês, pela despesa fixa. Então, a gente tem esses dois cálculos aqui de forma bem prática e rápida. A outra planilha que eu utilizo é para basicamente produtos, igual eu falei da blusinha, ou até produtos e-commerce. Aqui eu tenho basicamente, eu classifico, por exemplo, vou voltar ao exemplo aqui da blusinha, eu classifico os meus produtos, então, por exemplo, blusa, o valor que eu tenho para aquele produto chegar até mim, até o cliente. Eu classifico os meus custos e despesas variáveis, também em porcentagem, os meus custos e despesas fixas, também. Aqui, basicamente, eu só vou colocar, vou detalhar o que é e o valor que eu pago. Todo o cálculo, a própria planilha vai fazer. Mesma coisa aqui, eu coloco o que eu estou pagando, a porcentagem que eu estou pagando, a mesma coisa do custo fixo, o que eu pago durante o mês, o valor que eu pago durante aquele mês. E aqui eu posso fazer as simulações. Então, por exemplo, aqui se eu vender 200 blusinhas, igual está aqui, a um preço de R$ 60, eu estou tendo um lucro real aqui de 24%. Então, e ele classifica, ó, 100% do meu faturamento, 32% vai para o custo dos produtos vendidos, 4% para despesa variável e 40% para despesa fixa. Eu consigo ter uma visão do que eu estou gastando e com o que eu estou gastando, caso eu precise me adequar. Aí o lucro, a margem de lucro. Aqui na simulação, basicamente, eu consigo trabalhar com o preço. E aí eu consigo ver também o markup.
Markup eu não falei nesse vídeo, mas o markup ideal é acima de um. Quando a gente está em um, a gente está basicamente meio que no ponto de equilíbrio. Acima de um, a gente consegue pagar as contas e ainda ter um lucro. Então, aqui está ótimo no 3,16. E eu tenho também a calculadora, para quem já quer olhar mais para a porcentagem do lucro real, eu consigo trabalhar aqui com o meu lucro. Então, vamos supor que eu queira, tenho 200 blusinhas também, e eu queira ter 20% de lucro. Então, ele mostra aqui que o valor ideal seria R$ 57 e a minha margem ficou em 2,99. Ainda assim, uma margem boa. Também classifica aqui o que que eu estou gastando e com o que que eu estou gastando. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradeço muito por vocês terem ficado até aqui. Se gostarem, curte, comentem. Se querem ter algum tema específico, falem para mim aqui também nos comentários que eu tento trazer para vocês. E até a próxima.